Ok, próximo da fila, manipulate prop values. Então nós vamos aí manipular os valores das properties, né, das propriedades, tá? Quando eu clico aqui, eu posso observar que eu tenho vários métodos para isso, trabalhando com determinados tipos, né? Então vou ter aí um get enum prop e vou ter aqui um set enum prop. Vou ter um get float prop, vou ter um set float prop. Get int 64, set int 64. Get method prop, ele vai manipular aí um procedimento. Tem um set method prop. Get object prop, set object prop. Get ord prop, set ord prop. Get prop value, aí ele vai tratar uma propriedade como variante. Teria também um set prop value. Get set prop, set prop. Então para cada um tem um lá embaixo, né? Get str prop, set str prop. Get wide str prop, set wide str prop. Get variante prop, set variante prop, tá? Vamos clicar primeiro nesse get enum prop. Ele já traz um exemplo aqui, ó, tá? Então vamos só copiar isso aqui e observar onde é que nós implementamos esse exemplo. Aí, ó, get enum prop está no botão 4. Legal? E eu já tenho também a implementação do set enum prop, que é o parente dele, né? Então, quem é que eu utilizo aqui? Eu utilizo também o meu objeto, tá? Daí eu vou pegar a prop info, passar no meu objeto. Qual é a propriedade que eu vou pegar? My enum field. Isso vai ficar lá em prop info, tá? Daí eu pego o type info desse prop info aqui, do my enum field. Aí eu já começo a imprimir, ó, enum property, o valor, o get, né, no caso o nome, o get prop info. Daí eu já seto aqui, né, set enum prop para me first, tá? Agora eu vou informar o set do me first, né, aqui no caso o nome e o me first, tá? Novamente set enum prop, agora para me second, e aí eu já vou imprimir aqui o valor que foi atribuído. No final eu libero o objeto. Vamos imprimir e vamos observar o botão 4 em execução. Aí, ó, enum property, primeiro que imprimiu aqui, daí o valor, o terceiro, o que ele está pegando aí. Novamente agora no get, o terceiro, get do prop info também está pegando o terceiro. Daí o me first, veja que eu setei para me first e agora ele imprime aqui, ó, o me first. Daí eu seto para me second e logo depois eu imprimo aqui o me second. Legal? Vamos só lembrar o que é esse my enum field, né? My enum field é esse t my enum que lê f my enum e escreve f my enum, tá? T my enum que traz aí a minha enumeração. Ok? Com isso nós já vimos aí o get e o set enum prop, né? Quem é que vem agora? Get float prop. Ele vai pegar aí, vai trabalhar com a propriedade do tipo float, né? Vamos ver se nós implementamos esse exemplo aqui, ó. Aqui está, tem o get e o set float prop. Essa implementação está no botão 5, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu objeto e vai procurar por esse real field.
real field lá no objeto vai ser uma propriedade do tipo real. Legal? Daí ele vai começar a manipular esse cara aí, né? Primeiro ele vai fazer os gets, tá? Depois ele vai fazer os sets, né? Ele vai setar aí o valor do pi, né? Depois ele vai setar outros valores e ele vai começar a exibir tudo isso daí lá no list box. Legal? Primeiro os sets, depois os gets, ok? Aliás, primeiro ele pega aqui uns gets, depois ele faz uns sets, depois get de novo, depois set de novo, tá? Então tem várias operações aqui envolvidas, tá? O exemplo é esse aqui, ó. Esse mesmo exemplo aqui, ele só foi adaptado, né, para ser exibido aqui sem esses write ln e renomeando devidamente esse prop in para não ficar esse pi aí. Esse pi aí você já poderia até confundir com esse pi aqui, tá? Não é legal. Que ele tá pegando aqui o valor de pi do sistema, ó, e tá atribuindo aí, né, para esse campo, tá? No caso aqui ele já está atribuindo até no extended field. Aí nós temos também esse campo aqui, ó. Nós temos tanto o float field como o extended field. Já estamos trabalhando com os dois aqui. Legal? No entanto, ele sempre utiliza o float prop. Nós não temos um extended prop. O float prop também serve aí para campos do tipo extended. Legal? Vamos executar. Vamos ver como é que o botão 5 ele se comporta. Pronto, botão 5 aí está. Tá, então primeiro valor aí 7. Aqui, ó, esse primeiro valor ele está exibindo o 7. E por que é que ele exibe esse 7 aí nesse primeiro valor? Né? Assim como aqui no botão 4, ele também pegou como padrão o metered, né? Lá no método getEnumProp, tá? Por que que ele está pegando por padrão metered? Aqui no 5 por padrão está pegando 7, por que isso? Porque lá no objeto, aqui em RTT e OBJ, no método create do objeto, ele já passa aqui uns valores padrões, tá? Para o fboolean ele passa true, para o byte ele passa 1, para o char b, para o word 3, para o integer 4, para o long int 5, para o cardinal 6, para o real, ó, 7. Para o extended 8. Olha o 8 aqui no extended, tá? Para o enum, né, o myEnum, metered. Então, o terceiro aí é o valor padrão para o myEnum, tá? E para o ANSI-string, this an ANSI-string. Beleza? Por isso que aparecem aí os 7 e depois os 8, né? Daí, ó, aqui vem o pi 3.14, que ele atribui aqui, ó, system.pi. Legal? Depois o valor de e, né, onde ele chama aqui o expoint de 1, aí ele vai imprimir esse valor aí, 2.71, tal e tal. Legal? Então ele fez isso aí para o float, depois fez para o extended, né, manipulou através de gets e sets via RTTI o valor da propriedade, tá? Muito bem. Depois nós temos o int64, e a ideia é a mesma, né? Nós implementamos também, olha, o get e o set do int64. O exemplo está no botão 6, né? O exemplo aqui é igual, né? Só foi adaptado para ser visualizado. Legal? Quando nós executarmos aqui, botão 6, aí, ó,
ele vai pegar o valor, depois ele vai atribuir determinado número, né, através do set, e ele já vai imprimir o que foi atribuído aí. Tá tudo sendo trabalhado via RTTI, com os métodos disponíveis lá na Typeinfo, ok? Sempre estamos utilizando aí o PropInfo, né, para pegar as informações da propriedade. E aí, dependendo do tipo que nós estamos trabalhando, nós vamos usar um set e o get voltado para aquele tipo, que no caso foi o int64, né, porque nós estamos trabalhando com o int64 field. E o int64 field, lá no RTTI obj, ele é do tipo inteiro, ok? Vamos continuar. Retornando aqui, nós temos o getMethodProp. Vamos ver se nós implementamos esse cara aqui. Aqui na Unity 1 temos também, olha, getMethodProp e o setMethodProp. O exemplo que está aqui implementado é o mesmo que nós temos aqui. Aí está o exemplo, tá? Esse exemplo aqui ele traz agora, né, dois procedimentos, ó, que é esse. Na verdade, ele já traz aqui um notifyObject, que vem da classe TObject. Nós implementamos isso aqui também. Aqui, ó, notifyObject da classe TObject, onde ele tem dois procedimentos. O notification1 recebe aqui um objeto, notification 2 que também recebe um objeto, tá? Daí o exemplo ele traz a implementação desses dois métodos, né, onde ele escreve recebida a notificação 1 do objeto com a classe, aí ele vai escrever qual é a classe, né? Depois recebida a notificação 2 do objeto com a classe, daí ele escreve a classe que foi enviada aqui, ó, tá? Também implementamos isso aí. Notificação 1, notificação 2, ok? Logo depois nós temos um print method, que é para ele ficar imprimindo as informações, né, que foram passadas aqui através do tMethod, tá? E esse print method, evidentemente, será chamado aqui, ó, na implementação do nosso exemplo, né? Então nós temos aqui o print method, ok? E nós vamos chamar esse print method daqui, ó. Vamos ver onde é que ele aparece aqui. Nós instanciamos o objeto, instanciamos o notifyObject, aí nós apontamos para notifyEvent do meu objeto. O que é o notifyEvent do meu objeto? É um procedimento. Legal? Nós apontamos para ele o método notification1. Daí eu utilizo o getPropInfo para pegar as informações desse notifyEvent. Daí, olha, eu já começo a imprimir as informações, tá? E chamo, olha, eu utilizo aí o método printMethod, passando aqui o método, né, que eu recuperei através do getMethodProp. Legal? Deixa eu executar isso daí para nós vermos o funcionamento no botão 7. Botão 7, e aí está. Recebida a notificação, né, notificação 1 do objeto com a classe tMyTestObject. Aí sempre a classe vai ser essa, né? tMyTestObject. Tá? Daí ele chama o print method lá, ele vai imprimindo também as informações. Aí sempre a notificação é recebida aí do tMyTestObject, né? Isso aqui, como nós estamos trabalhando com métodos, seria interessante que você tentasse fazer esse mesmo exemplo utilizando o edit1. Como nós fizemos aqui algumas adaptações utilizando o edit1, tente fazer essa daqui também utilizando o edit1 para ver o que você consegue desenrolar, tá bom? Bom, depois desse aí, quem é que vem? ObjectProp. Nós também temos essa implementação aqui, ó. GetObjectProp, setObjectProp. E o que é que ele vai fazer aí? Ele vai trabalhar com o valor de um objeto, né?
Vamos acessar ele aqui. Aqui no exemplo, ele cria um N01 e um N02, na verdade é NO1 e NO2, que é esse Named Object. Quem é esse Named Object aqui, ó? Esse cara é um objeto que está definido dentro dessa classe auxiliar também, dessa unit auxiliar. Aqui, ó. Named Object, herda de TObject, e ele tem aí, né, uma propriedade ANSI-string, tá? Tem uma property aqui, object name, que aponta para esse f object name aqui, né, para esse field aqui, a propriedade apontando para o field. Legal? Bom, então o que é que ele faz aqui? Olha, ele instancia esse named object, né? Daí ele dá um nome, né, para o object name, que é first name object. Ele instancia também o segundo objeto e atribui aí o valor para o object name, second name, named object, tá? Daí ele aponta para o obj field dentro de meu objeto. O que é esse obj field dentro de meu objeto? O obj field é um TObject. Legal? Ele aponta para ele o N01, o NO1, né? E aí ele imprime as informações utilizando aí o getObject. Ainda não é o prop class que eu quero o getObjectProp. Aqui, ó, getObjectProp, né? Ele passa lá o meu objeto, objfield, que nós atribuímos aqui. Aqui, ó, que foi atribuído aqui, tá? Objfield. Então ele vai pegar as informações e elas serão exibidas aí no listbox. Legal? Mais na frente nós vamos ver quem é esse getObjectProp class, tá? Mas aqui no caso nós estamos dando atenção para esses dois, né? Que é o getObjectProp e depois o setObjectProp, né? Onde é que está aí o setObjectProp? Tá aqui, ó. Ele vai atribuir agora o NO2 para o object field dentro de meu objeto. E depois ele imprime as informações. Vamos executar e observar o que é que acontece ao clicar no botão 8. O botão 8 está aí, ó. Tá? TObject, o valor first name object, depois aí o getName first name object, getPropInfo first name object, daí ele seta agora o NO2. E quem é o NO2? Second name object. Daí ele seta agora a propinfo, né, novamente para NO1, que é o first named object. Legal? Então, trabalhando aí, setando, né, getSets em cima do objeto, utilizando esses métodos, né, o getObjectProp e o setObjectProp. Temos o getOrdProp. O getOrdProp, ele também foi implementado. Aí, ó, getOrdProp, setOrdProp, tá? Ele está no botão 3, né? Nós já vimos o botão 3 quando nós estudamos o set2string e o string to set. Vou deixar para você avaliar novamente o código do botão 3 para entender o get e o setOrdProp. Temos o getPropValue. Não tem implementado. Por quê? getPropValue, ele já diz aqui, ó, que não está implementado ainda, tá? Ele só foi fornecido para haver aí uma compatibilidade com o Delphi. Legal? Por quê? Porque não existe suporte para variante no Lazarus, tá? Legal. getSetProp. Vamos ver se nós implementamos esse carinha aqui. Está implementado. Ele está no botão 9. Né? Nós temos aqui uma função interna
para fazer a vez, né, fazer ele funcionar, tá? Vou deixar também para você o entendimento desse botão 9 aí, ok? Onde nós implementamos, né, o mesmo exemplo que foi fornecido aí para esse getSetProp, tá? getStrProp retorna o valor de uma string. Vamos ver se nós implementamos esse cara aí. Está implementado no botão 10, também bem simples de compreender. Vou deixar para você analisar aí o código desse botão 10, onde ele está manipulando agora uma propriedade do tipo string, ok? Depois nós temos getSetProp. Não, esse nós já vimos, né? getStrProp, getWideStrProp. Esse não tem exemplo, tá? Ele vai fazer algo similar ao str, mas trabalhando com o WideStr, né? getVarianteProp. getVarianteProp ele vai dizer que não está implementado porque não tem suporte para variantes no Lazarus, né? Foi fornecido apenas para compatibilidade aí com o Delphi. Pronto, e aí começam os sets, né? E os sets nós já estudamos. Legal? Com isso nós concluímos aí o estudo, né, dessas da manipulação dos valores das properties, das propriedades através desses métodos aí que são fornecidos.